Ora, boa tarde. Desculpem a demora, problemas técnicos, mas vamos iniciar agora mais uma sessão de workshops. Vai começar agora aqui a arquiteta Tânia Martins a apresentar o projeto Casa de Campo. Vou passar a palavra. Olá, boa tarde a todos. Casa no Campo, especificamente. Eu não sei, o ano passado eu fiz a apresentação deste projeto, que ainda estava em fase de obra, fiz aqui nas conferências, não sei se alguém viu, mas nós apresentamos, eu e o dono de obra, neste caso a minha cliente Ana Varela, que também vai estar amanhã a falar um bocadinho sobre a sua experiência como moradora. Também acho que vai ser muito interessante vocês verem. E hoje vou-vos apresentar o projeto e quais foram os princípios, como é que correu a obra, quais foram os cuidados que tivemos no projeto. Este projeto não foi certificado, mas nós aplicamos todos os princípios para a Civals e a nível de construção também tivemos imenso cuidado com todas as questões da Passivals e então eu achei que seria muito interessante trazermos este projeto. Então, a localização é a Ruda nos Vinhos, fica numa pequena aldeia envolvida por muitas árvores, é mesmo uma casa no campo, que tem uma vista fantástica. Então, para vos enquadrar, a minha cliente, neste caso a Ana, comprou a casa neste estado, em que já existia uma construção e a casa era uma ruína, em que o antigo proprietário fez uma tentativa de remodelação. Só que, entretanto, segundo consta, o proprietário teve algumas questões e acabou por desistir do projeto e a casa ficou durante muitos anos assim completamente abandonada. A casa tinha paredes em pedra, que eram da ruína existente, e algumas tentativas de reconstrução. Pode-se ver aqui que se tentou fazer a reconstrução da ruína e depois em outras zonas também tinha construção em alvenaria, que teve durante muitos anos exposta a ventos, a chuva e a todo um clima envolvente desta zona. Até as ervas daninhas e as eras, que costumo muito cortá-las, mas tive que ser. Já estão a crescer, não é? Esta parte da casa tinha cerca de 100 metros quadrados de implantação e o segundo piso outros 100 metros quadrados, o que dava um total de 200 metros quadrados. Como neste caso a Ana não queria uma casa tão grande, acabamos por demolir esta construção branca que existia aqui e que nos libertou para uma vista para um terreno muito mais agradável. A construção que existia era isto, tínhamos lajes, pilares, vigas e paredes em tijolo e em pedra. Não tínhamos nada no meio, nenhuma condicionante, nem nada que tivéssemos que demolir. A única divisão que existia era no piso de baixo uma parede em pedra, que fazia a divisão deste espaço grande e uma salinha lá ao fundo, e no piso de cima não tínhamos rigorosamente nada. Portanto, tínhamos aqui uma tela em branco para podermos projetar. Depois, tínhamos aqui um desafio que a Ana colocou, que era, Tânia, eu quero muito, mas mesmo muito, manter as paredes em pedra. E, obviamente, mediante os princípios Passivals, havia aqui algumas questões que tínhamos de ter em consideração. Ou mantínhamos a pedra pelo lado de fora, ou mantínhamos a pedra pelo lado de dentro, porque tínhamos que fazer o isolamento térmico. Então, depois de muito conversarmos, chegamos à conclusão que iríamos fazer aqui um mix, em que iríamos ter isolamento pelo lado interior, para ficarmos com a pedra visivelmente do lado exterior, e do lado interior passaríamos então a ter a parede lisa, assumindo a pedra pelo lado exterior, para ficar assim com este aspecto que ela tinha originalmente e que hoje também ainda tem, não tem, não é? Obviamente tivemos que cortar todo este mato que aqui havia, que envolvia a ruína, mas entretanto todas as juntas da pedra foram seladas, fizemos isolamento pelo interior e já está a crescer outra vez. Depois fizemos as demolições, isto só para terem a ideia do impacto que teve a demolição daquela construção, daquela casa branca, que era aqui. Portanto, nós tínhamos uma vista fantástica que estava a ser tapada por aquela construção que nem sequer era nada interessante, nem trazia funcionalidade nenhuma à casa. E conseguimos assim ficar com uma casa de 200 metros quadrados, que é uma casa bem generosa, com uma vista fantástica sobre esta paisagem. E depois das demolições, a casa que nós tínhamos, que nós trabalhamos, foi esta construção. Podem ver aqui
Tudo isto era alvenaria, que foi tudo isolado pelo exterior, e a zona da pedra foi aquela que nós mantivemos e que isolamos pelo interior. Então, aqui são as plantas do existente, em que nós não temos rigorosamente nada. No piso de baixo tínhamos apenas a tal parede em pedra que fazia a divisão deste espaço para este. Tínhamos as escadas do acesso ao piso de cima, e depois cá em cima não tínhamos rigorosamente nada, o que foi fantástico porque nos deu-nos muita liberdade para pensar no projeto. Então, e o programa era muito simples, era uma moradia T3. No piso de baixo a ideia era manter tudo em open space como já existia. Mantivemos aquela parede em pedra, que aqui faríamos a zona da sala. A cozinha seria toda nesta área, porque a cliente queria uma área generosa de convívio, de cozinha, e que estivesse aberta para o exterior, que era aquela zona privilegiada aqui que eu vos mostrei há pouco. E depois as escadas, optamos por fazer assim em tiro, porque conseguimos colocar a casa de banho social encaixada abaixo das escadas. No piso de cima, fizemos 3 quartos, um sendo suíte com closet e uma casa de banho no meio, que daria acesso aos 2 quartos. E podem ver aqui, pode parecer um bocadinho confuso, mas o que está vermelho é o que vai ser construído e o que está amarelo foi o que foi demolido. Foi muito pouco. E aqui podem ver que nós fizemos o isolamento praticamente todo pelo interior, porque no piso de baixo nós tínhamos paredes em pedra, e no piso de cima nós fizemos o isolamento pelo interior naquela fachada que tinha a pedra, e onde tínhamos a alvenaria fizemos o isolamento pelo exterior. Acontece que na Passivhaus não deve existir pontes térmicas. Então nós tínhamos aqui uma falha, que era como é que iríamos fazer este encontro entre o isolamento interior e o isolamento exterior. Então aquilo que nós fizemos foi sobrepor cerca de 80 cm a 1 metro estes isolamentos para diminuir esta ponte térmica que inevitavelmente iria existir. Pronto, aqui conseguem perceber mais ou menos o resultado final. Temos na cozinha, temos uma ilha enorme, que a ideia é quase como se ela se estendesse para o exterior. Aqui a zona da sala, que é um espaço mais acolhedor, portanto, o pé direito mais baixinho, mais intimista. E depois no piso de cima, os quartos ficaram todos orientados para a vista mais bonita. E da parte de trás, a casa de banho, closet e circulação. A nível de exposição solar, não é a melhor orientação, mas nós já tínhamos uma ruína que tínhamos que cumprir, não havia muito a fazer, e aqui tivemos que fazer um compromisso entre privilegiar a casa para a vista ou virá-la a sul. E virá-la a sul não era uma vista tão agradável. Portanto, tivemos que fazer aqui é a condicionante de trabalharmos uma remodelação ou uma reabilitação, não é como trabalharmos de raiz. E aqui fiz mais ou menos esta linha vermelha para perceber onde é que os isolamentos se sobrepõem. Em que no piso de baixo foi praticamente todo pelo interior, excepto aquela parede de alvenaria que fizemos pelo exterior, e aqui no piso de cima foi exatamente o mesmo princípio. Aqui nos cortes, trouxe-vos os cortes para perceberem que nós conseguimos fazer o isolamento todo contínuo, em que isolamos o pavimento de baixo, depois prolongamos entre a caixaria, depois o isolamento pelo exterior e pela cobertura, que também fizemos o isolamento também todo pelo exterior da cobertura. Até mesmo aqui nestas zonas, que são mais críticas, nós forramos mesmo tudo com isolamento térmico. Depois, a imagem que eu vos mostrei inicialmente, nós tínhamos uma paredes e teto, tudo em alvenaria, e a forma que nós encontramos para fazer a estanquidade, que é mais um dos princípios da Passivhaus, foi ser tudo rebocado. Ainda equacionamos a questão das telas, mas percebemos que havia aqui alguma dificuldade da equipa de obra fazer aquilo devidamente. E o reboco, como é um material mais comum, digamos assim, e que as equipas de obra estão muito mais habituadas a usar, optamos então, achamos que seria uma forma de garantirmos a estanquidade mais segura. Aqui um bocadinho falar por alto das soluções que encontramos. Então, na cobertura o isolamento foi tudo impermeabilizado, nós já tínhamos uma construção em betão, e então foi tudo impermeabilizado, levou o isolamento, neste caso levou XPS de 14 mm, não,
14 centímetros, desculpem, 14 centímetros, e depois o acabamento em tela, que é o acabamento original da casa ao lado. A nível das paredes interiores foi tudo forrado levou uma estrutura de pajesso cartonado e levou como isolamento térmico a lã de rocha de 80 mm. Depois, onde tínhamos tijolo, foi isolado levou o sistema ETICS, em que estava previsto lã mineral, mas acabamos por fazer com EPS. Já não me lembro, peço desculpa, porque o projeto já não é deste ano, há coisas que eu já não me lembro. E depois, no pavimento, também fizemos uma impermeabilização, principalmente por causa das umidades ascendentes, e sendo uma casa no campo e também não sabíamos exatamente como é que ela estava construída, então fizemos uma impermeabilização para estarmos descansados relativamente à umidade ascendente e também colocamos isolamento térmico. Depois, aqui são os cálculos que foram feitos no PHPP, em que nos deram as soluções, aquelas que eu vos estive a falar. Aqui, a nível de espessuras de isolamento, no pavimento colocamos placas de 40 mm. Aqui está uma foto da obra, em que se vê a impermeabilização e depois o isolamento. Aqui na impermeabilização subiu um bocadinho, também por causa da questão das umidades ascendentes. Depois, na cobertura, em que levou a placa de XPS de 14 cm, aqui a fase da impermeabilização, e depois aquilo que eu estava a falar, que o isolamento foi contínuo, em que isolamos o telhado e depois ele fez a curva e isolou todo aquele beirado que existia. Acabou por ficar mais expressivo, mas depois no final foi um resultado que acabou por ficar tudo conjugado. Aqui as paredes as paredes de pedra, que foram isoladas pelo interior, e que temos as paredes forradas pelo interior com lã de rocha de 80 mm. E isto aqui também foi uma solução interessante, porque nós praticamente não fizemos intervenções nenhumas no reboco, em que tudo que era tubagens, caixas de tomadas, ficou tudo nesta textura de gesso cartonado e não tivemos que estar a furar a camada do reboco. E depois aqui a parede que levou o sistema ETICS, em que colocamos 10 cm de isolamento. Estava previsto lã de rocha, mas depois acabou-se por optar por EPS. E aqui conseguem ver estas diferenças, onde existia o XPS e depois na pedra onde foi forrado pelo lado interior. As janelas também foram colocadas janelas da Gilead, também certificadas para Passive House. Sistema de ventilação com recuperador de calor. Aqui o projeto. E o aparelho foi colocado na zona da cozinha por ser a zona mais central da casa e conseguimos aqui uma rentabilização das tubagens e tornar o equipamento mais eficiente. Aqui a ligação da máquina, aqui a admissão ao ar e a saída do ar. A admissão é cá em baixo na cozinha, tudo invertido, e depois lá em cima a saída da ventilação. E quando fizemos os cálculos, depois no PHPP, deparamos com o cenário que nós iríamos ter problemas no verão, em que a casa iria ficar sobreaquecida. E isto tinha uma explicação, que era o facto de nós não termos contemplado stores na casa, que é um erro, uma passive house, mas depois entra aqui um compromisso do que é de facto eficiente e também a parte estética. E neste caso, tanto a cliente e eu também, não queríamos colocar stores nesta casa, pelo menos stores exteriores. Então, ok, vamos assumir este compromisso, já sabemos que isto de facto pode ser um problema, mas vamos avançar com isto e qualquer coisa também podemos depois colocar os tais stores exteriores. Porque depois, ao fazermos um recálculo no PHPP, era exatamente isto que nos dava. Se colocássemos stores pelo exterior, que conseguiríamos que o resultado fosse positivo e já não tínhamos este problema de sobreaquecimento. Ou também havia outra alternativa, que seria colocar um ar-condicionado. Pronto, o ar-condicionado também nos conseguia garantir esta falha que a casa poderia ter. E foi exatamente isso que aconteceu. Ou seja, a casa já está concluída, a obra está concluída, a cliente já vive na casa
E foi esse feedback que acabamos por concluir, que a casa no verão de facto aqueceu, mas a questão do ar-condicionado é uma questão que acaba por colmatar esta deficiência e este compromisso que nós assumimos logo desde o início, que poderia ser um problema e que veio a confirmar. Ainda assim, o feedback que eu tenho da minha cliente é que a nível de qualidade do ar é indescritível, porque o facto de termos uma casa bem projetada, com todos os passos que foram criteriosamente bem executados e bem acompanhados também, faz com que tudo isto funcione de uma forma mais eficiente, digamos assim. Ao ponto, por exemplo, nós na cozinha, nem sequer, mais um compromisso foi não colocarmos o exaustor. Também por uma questão estética, não ficava bem, ok, vamos avançar e vamos ver como é que corre. Também, neste caso, a minha cliente não cozinha propriamente fritos e nem faz comida que deite muitos cheiros e consegue viver na casa sem ter o exaustor, apenas o sistema de ventilação consegue fazer esta regulação do ar. Apesar de, na altura até questionamos a empresa de ventilação, qual era a opinião deles, se o facto de não colocarmos o exaustor poderia ser, se a ventilação conseguia fazer esta extração dos fumos, ao qual eles disseram-nos que a VMC não estava qualificada para fazer essa extração de fumos e que era necessário ter um exaustor a fio de carvão, mas ainda assim a cliente quis avançar para não colocar um exaustor e pronto, até hoje não foi necessário. Ainda assim está lá um exaustor portátil para o caso de algum dia ser preciso, mas até agora a casa tem funcionado muito bem sem a questão do exaustor. E pronto, fiz algumas imagens, uma casa perfeitamente normal, não é por aplicarmos os princípios Passive-House que pode ser de uma forma ou de outra. E aqui é o quarto. E aqui o exterior, em que conseguem ver esta diferença da pedra que foi mantida e onde temos o encontro com o isolamento térmico pelo exterior. E pronto, obrigada pela vossa atenção.